Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidá-los a uma jornada à luz do último tema que nós sonhamos, não é? Quando nós iniciamos o projeto Jesus à Luz do Mundo. Nós estamos no último tema, no penúltimo, né? O último antes do Natal, que vai culminar com o espetáculo de Natal, Jesus à Luz do Mundo, com o nosso coro, teatro e tudo que está sendo preparado. Começa hoje pela manhã e termina hoje à noite. O tema Jesus à Luz, que nos convida ao recomeço. Eu começo esse tema e à noite pregará pastor Raoni. Pastor Raoni é missionário da Junta de Missões Nacionais. Quantos lembram dele, irmãos? Trabalha com o Projeto Viver, responsável ali no Chapadão, não é? Pela Casa Viver, e ele está sendo transferido pela Junta para outro estado. E a última igreja que ele vai pregar no estado do Rio de Janeiro é a nossa igreja. Então, o último sermão que ele está pregando no estado é aqui na nossa igreja. E ele vai abordar também esse tema, vai estar com a sua família, sua esposa e seu filho, e também com um casal de amigos, hoje à noite, conosco. Ontem, meus irmãos, nós tivemos aqui o penúltimo ensaio geral do espetáculo de Natal. E eu fiz algumas observações. Dentre as observações, o espetáculo com mais participações desde que eu cheguei aqui. Não só do coro, como de tudo que envolve o espetáculo. Nós temos mais de 100 pessoas envolvidas. Olha que coisa boa. No coro, aproximadamente mais de 45 coristas. Nós temos a turma do bastidor, nós temos transmissão, fotografia, nós temos o coral com surdos e outros irmãos envolvidos. Somando tudo, nós temos aí mais de 100 pessoas envolvidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vai ser uma grande bênção. Ontem nós já tivemos uma virada de chave. Está muito bonito. Nós temos um anjo que você vai ver como que esse anjo interpreta bem, né? Vai ser muito bom. Os irmãos do coro estão rindo aí, porque sabem o que eu estou falando. Vai ser muito bom. Os coristas mesmo interpretam e vai ser muito bonito. Então, gostaria de contar com a sua ajuda, convidando o máximo de pessoas possível. Se não me engano, amanhã é o último ensaio geral, não é? Amanhã, e com os últimos preparativos para o nosso espetáculo. Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 60. Vamos ler somente o verso 1. Isaías, capítulo 60, somente o verso 1. Tivemos um café da comunhão com a escola bíblica hoje. Irmão, se você não veio, mais uma vez você perdeu um momento tão precioso de comunhão da igreja. E foi uma bênção, irmãos, amém? Foi uma bênção, irmão José conduzindo, os irmãos ali reunidos, o coro com surdos, com os nossos irmãos surdos também, nos abençoou tremendamente nessa manhã. Irmã Delze com a sua poesia, e foi uma bênção estar com os irmãos. A escola bíblica concluiu hoje os trabalhos desse ano e retorna em janeiro com as classes únicas aqui no santuário e em fevereiro com as classes reunidas novamente no templo. Isaías capítulo 60, verso 1. Eu vou ler a versão NAA, nova versão
da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: levante-se, brilhe, a sua luz chegou, e a glória do Senhor raia sobre você. Se a sua versão é a Revista e Atualizada, diz: levante-se e resplandeça, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Não é? Ou a glória do Senhor vem nascendo sobre você. É muito interessante quando nós pensamos em recomeço, porque, irmãos, nós estamos no fim do ano praticamente. E durante todo o ano, nós erramos, acertamos, nós paramos no meio do caminho, abandonamos projetos, retomamos projetos, e a nossa vida é um aglomerado de situações, de decisões, de questões que foram iniciadas, de questões que foram abandonadas. A nossa vida é assim. E pensar em recomeço, no final do ano, talvez tenha um ar de esperança, porque o novo ano se aproxima e você vai fazer a sua lista de coisas que você vai mudar, e, como eu, você sempre coloca ali: vou fazer dieta ano que vem. Não é? Então, você faz uma lista de coisas. Vou ter um novo curso universitário, vou estudar isso, aquilo, vou casar, vou ficar noivo. Então, você começa a fazer uma lista de coisas que você pretende realizar. Mas também você é tentado a olhar para trás por causa dos dissabores que você viveu durante o ano de 24 e pensar, em alguns momentos, que você precisa retomar, recomeçar. Recomeçar quase sempre está ligado à superação ou alguma necessidade de mudança. Ninguém recomeça se não precisou mudar ou se superar. Recomeçar sempre está ligado a essas duas questões. E, meus irmãos, quem recomeça, recomeça porque em algum momento da sua vida parou algum processo ou errou algum caminho. Escolheu errado, tomou decisões equivocadas, se iludiu, foi iludido por questões muitas da vida. Platão dizia que recomeçar é afastar-se das ilusões do mundo físico. Normalmente, parafraseando o contexto bíblico, recomeçar, poderíamos dizer que é afastar-se do pecado. Mas, filosoficamente, os grandes pensadores que estão buscando respostas, que muitas vezes não conseguem encontrá-las, eles dizem que recomeçar é afastar-se das ilusões. Isso tem tudo a ver, meus irmãos, com o que nós pretendemos compartilhar à luz daquilo que nos coloca prostrados muitas vezes, à luz daquilo que rouba o nosso brilho, que faz com que não haja mais resplandecer em nós, que faz com que nós não tenhamos mais forças para continuar a nossa jornada. Parece que o fim do ano vai chegando, as lutas vão se acumulando, os problemas vão se acumulando, as situações de adversidade vão tomando espaço comunal na nossa história e nós, muitas vezes, vamos cedendo às ilusões. E ceder à ilusão, meu irmão, é um grande perigo. Ilusão podemos também definir como uma percepção errada, errônea ou distorcida daquilo que é realidade. Então, se, meus irmãos, recomeçar é afastar-se da ilusão, recomeçar, portanto, é afastar-se das percepções erradas da vida. E quantas decisões foram tomadas esse ano porque você se precipitou? Porque você tomou uma decisão equivocada. Porque você achou que uma coisa era uma coisa e uma coisa não era uma coisa. Porque você não analisou bem.
porque você não olhou com calma, porque você não esperou os processos acontecerem. E aí, meu irmão, ao invés de você estar de pé, você vai chegando o fim do ano se arrastando, prostrado, sem forças e sem brilho, porque alguma coisa roubou isso do seu coração. A Bíblia fala algumas coisas que acontecem quando nós temos uma percepção equivocada e distorcida da realidade. Provérbios capítulo 3, 5 a 6, diz para nós que cometer o erro de nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, sem reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, é uma forma de ilusão. Achar que o dinheiro compra tudo, achar que nós somos experts em burlar processos, achar, meus irmãos, que Deus não tem nada, Deus tem limites a agir na nossa vida, mas daqui para lá quem manda sou eu. A Bíblia diz que não reconhecer Deus em todos os processos da nossa vida é ilusão, é uma forma de ilusão. A ilusão, meu irmão, de que as riquezas podem trazer por si só satisfação e segurança, também podem bater a nossa porta, porque Tiago 6 diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laços. É um grande problema. A Bíblia fala sobre a ilusão de que as ações humanas não têm consequências. Quantas pessoas agem desenfreadamente, falam desenfreadamente, fazem coisas desenfreadas, achando que isso nunca vai ter uma consequência, mas Gálatas capítulo 6, verso 7, diz, não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. A Bíblia fala a respeito da ilusão de viver uma vida de aparência. Mateus capítulo, seus hipócritas, porque vocês são como sepulcro caiado. A Bíblia vai além, meus irmãos, a Bíblia fala sobre a ilusão do pecado que não é reconhecido. Já viu aquela pessoa que peca quanto mais, mas acha que está abalando? Tem uma vida de pecado, mas acha que está tudo bem. A Bíblia fala que isso é uma ilusão. Primeiro de Epístola de João, capítulo 1, verso 8, diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Isso é viver em ilusão, não reconhecer o pecado. Mas a Bíblia, por fim, também fala da ilusão de uma vida sem Deus. Salmo no capítulo 14, verso 1, diz o insensato no seu coração, Deus não existe. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo tão difícil, um tempo tão escorregadio, um tempo tão complicado, um tempo de abandono de Deus, um tempo, de fato, de ilusão, de processos de vida, aonde quem deveria estar em pé está prostrado, aonde a luz que deveríamos transparecer, irradiar, isso reflete o que a igreja deveria ser. A igreja tem que ser luz para uma cidade que vive em trevas. O problema é quando a ilusão nos faz achar que nós somos aquilo que não somos. O problema é quando nós nos acostumamos com uma vida de ilusão e, meus irmãos, estamos aquém daquilo que deveríamos ser e não brilhamos mais como deveríamos brilhar. Albert Einstein, ele diz que a ilusão de liberdade é a mais perigosa de todas. A ilusão de liberdade é a mais perigosa de todas. E ele está fazendo uma crítica à ideia de liberdade, sugerindo, meus irmãos, que muitas vezes, muitas pessoas acreditam que são livres, quando, na verdade, essas pessoas estão limitadas às suas próprias ilusões.
A ilusão da liberdade é a mais perigosa de todas. E eu vou parafraseá-lo, dizendo: ela vive na ignorância do pecado, na ignorância da sua mente, ela vive na maldade. E, meus irmãos, quando a Bíblia fala em trevas, a Bíblia está falando em caos. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quando a Bíblia está falando em trevas, a Bíblia está falando em caos. E no contexto do que o profeta Isaías está trabalhando com o povo de Israel, caos aqui é falta de relacionamento íntegro, distanciamento de Deus. E não existe caos maior na nossa existência do que nós termos a ilusão de que Deus está do nosso lado, quando, na verdade, nós estamos a quilômetros distantes daquilo aonde nós deveríamos estar. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus dissipa as trevas, a luz de Deus dissipa as trevas. E por que a luz de Deus precisa dissipar as trevas? Porque sem isso não há clareza na nossa mente. Se a luz de Deus não dissipar as trevas do nosso coração, não há clareza a respeito do que nós conhecemos sobre redenção. Nós vamos continuar achando que nós podemos nos autossalvar, que nós somos super-homens. Olha a filosofia aí. O conceito do super-homem é um conceito da sociologia. É um conceito humano, que o homem pode tudo. Mas nós não podemos tudo. Nós precisamos da luz de Jesus, amém, meus irmãos? Nós precisamos da luz de Deus para que haja clareza no nosso coração. Para que haja, meus irmãos, clareza a respeito da redenção em Cristo Jesus, para que haja clareza a respeito da vida com Deus. Por isso, Jesus é a luz que dissipa as trevas. E nós precisamos dessa luz. João 8,12, eu sou a luz do mundo. E aí, quando eu vou voltar-me ao texto e ao contexto do que o profeta Isaías está trabalhando, eu vou perceber que tudo isso que eu falei aos irmãos até agora é o que estava acontecendo com Israel. Tudo isso que foi pontuado, meus irmãos, Israel estava envolvido. A nação de Israel estava um caos. Devido ao cativeiro babilônico, né, que nós conhecemos, alguns vão dizer que ele profetizou depois do cativeiro, outros vão dizer que foi antes, mas eu prefiro, meus irmãos, acreditar que foi dentro desse enredo de escravidão. E após a queda de Judá, lá em 586 a.C., depois da perda de identidade e do distanciamento da presença de Deus, sabe o que havia acontecido com eles? Eles tinham, meus irmãos, alcançado índices terríveis de pecado. Eles tinham alcançado, meus irmãos, índices terríveis de separação de Deus. E o profeta está profetizando exatamente isso para esse povo. Há uma proclamação de que Deus iria intervir para trazer novamente para eles redenção. Um povo que estava mergulhado no pecado, mergulhado na injustiça, mergulhado na corrupção, meus irmãos, e impediam que muitos experimentassem a bênção de Deus, precisava da ação de Deus, mas também precisavam de reconhecerem o seu estado diante de Deus. Além disso, que já estava ruim, piorou a situação política, a situação, meus irmãos, espiritual. Era uma crise muito grande. A nação experimentava instabilidade moral,
instabilidade, meus irmãos, social, todo tipo de dificuldade quando se diz respeito à aliança que eles deveriam ter com Deus, e isso resultava em opressão, isso resultava em violência, isso resultava em falta de paz. Não é diferente, meu irmão, quando você se reúne com alguém para falar mal de outro. Não é diferente quando você se junta com grupinhos e o que sai da sua boca são palavras que maldizem irmãos. Não é diferente quando você coloca em suspeição ações de irmãos. Isso é pecado. E isso precisa ser confrontado com a palavra do Senhor. Porque nós não somos juízes de ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós carecemos da graça de Deus. E, meus irmãos, eles estavam mergulhados na iniquidade, na falta de lei, que pode ser entendida como depravação, como perversidade. E isso não tem como se relacionar com Deus assim. Porque Deus abomina isso. Não tem como Deus abençoar um povo que vive assim. E se você for ler o capítulo 59, se você for ler o capítulo 60, você vai perceber, meus irmãos, que nesse contexto, toda a nação estava viciada. Nesse contexto, não havia ninguém que clamasse por justiça. E eles geravam filhos, diz o texto, lá no capítulo 59, eles geravam filhos de iniquidade. Eles passavam o vício do pecado de geração em geração. Eles não conseguiam se libertar disso. Eles não conseguiam ter uma vida diferente. Eles precisavam de um libertador. Uma profunda crise espiritual, onde havia corrupção, injustiça, rebeldia. Isso impedia com que eles desfrutassem a comunhão com Deus, como Deus espera que todos nós venhamos a desfrutar. E se você olha para o contexto ali do capítulo 59, a partir do verso 9, o que acontece? O profeta confronta o povo, e o povo reconhece o seu estado. Eles vão realmente entender que o que eles estavam passando era fruto das suas próprias ações. E eles vão, meus irmãos, reconhecer que estão em escuridão, reconhecer que estão sem direção, e reconhecer, diz o texto, que eles estão andando como cegos, tateando as paredes. Você já se sentiu assim? Parece que nada acontece na sua vida. Parece que as coisas passam largo de você. Parece que você não consegue ver a mão de Deus em nada que você faz. A bênção de Deus para que os seus sonhos sejam realizados, para que os seus projetos aconteçam. Eles começam, irmãos, a fazer o que eles haviam abandonado. Eles voltam a ser honestos diante de Deus. Eles voltam a reconhecer diante de Deus que realmente eles eram aquilo tudo. Que realmente eles estavam vivendo dissolutamente. E essa honestidade atrai o coração de Deus. Essa confissão dos pecados aponta para a intervenção de Deus, porque Deus se alegra com honestidade. Deus se alegra com sinceridade. E Deus vai intervir, e essa intervenção de Deus tem um veredito. Deus promete salvá-los, resgatá-los. Deus promete trazer juízo contra os inimigos deles. E Deus começa, meus irmãos, a fazer uma ruaça na vida deles. E eu aprendo, à luz desse contexto, que Deus ele não tolera a injustiça. Seja de quem for, Deus nunca vai tolerar a injustiça e Ele sempre vai agir para corrigir tudo o que corrompe o coração humano. O nosso Deus é um Deus justo, amém, meus irmãos? Então, não se preocupa. Por que você fica arisca,
Quando alguma coisa está acontecendo e você quer resolver as coisas com a força do seu braço? Por que você esquece que você é crente quando você está envolvido em algum problema? Por que as suas ações são ações que às vezes nem um mundano tem, quando as situações não estão de acordo com aquilo que você espera que elas estejam? Nós servimos a um Deus que é justo, irmãos. Pode passar o tempo que for, pode levar o tempo que levar. Deus, se o seu coração e o meu coração forem sinceros diante do Senhor, Ele vai intervir. Amém, meus irmãos? Nós já vivemos isso na nossa história. Deus não tolera injustiça. Se tem alguém sendo injusto com você, Deus vai cuidar dele. Agora, seja sincero, porque o que Deus espera dos seus filhos é sinceridade. E quando eu olho para o texto bíblico, eu fico percebendo, ali no capítulo 59, a partir do verso 15, um apontamento que me chamou a atenção. Se você está com a sua Bíblia aberta, por gentileza, olhe que interessante. Esse apontamento vai refletir quem Deus é. Diz o texto: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Você já ouviu alguém falar assim: não, eu faço tudo que é certo, mas parece que o que é certo está errado? Ainda mais no Brasil hoje, irmãos. Parece que ser certo, ter ética, ter integridade está errado, mas olha o que a Bíblia diz: a verdade sumiu. Quem se desvia do mal é tratado como errado, como presa. Mas o Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça, porque Deus abomina a injustiça. E se você caminha para o verso 20, verso 21, o que Deus vai fazer? Deus vai resolver o problema que os homens não conseguem. Deus vai prometer o Redentor. Ele diz: eu vou redimir vocês. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem. Então, o Redentor não é para todo mundo, irmão. Não é para todo mundo, não. Ah, Deus ama todo mundo. Não, Deus deseja que todos os homens se salvem. E Deus oportuniza a salvação a todo mundo. E o texto diz aqui: vocês estão vivendo uma vida de iniquidade. Agora, a verdade no coração de alguns que reconhecem o Estado, e eu vou redimir a vida deles, porque o texto diz: virá o Redentor sobre aqueles que se converterem. O que é converter aqui? Deixar de viver do jeito que vocês estavam vivendo. E Deus vai renovar a aliança, Deus vai fazer coisas novas no meio dele, diz a Bíblia. E o que acontece? Jerusalém, ela é chamada novamente a brilhar. Porque o capítulo 60 é uma palavra profética a Jerusalém. Tinha deixado de brilhar por causa dos comportamentos. E agora alguém está dizendo: brilhe, volte a brilhar, seja um farol de luz, de bênção para as nações, ilumine a cidade de Rio Bonito. E aí, quando eu olho para o Novo Testamento, meu irmão, o que isso tem a ver com Jesus? O apóstolo Paulo identifica que Jesus é esse Redentor, que vem redimir a nossa vida, que vem tornar esse novo momento da nossa vida possível. Ele é o Redentor prometido, ele vem salvar tanto os judeus como os gentios, ele vem oferecer perdão, restauração àqueles que se arrependem. Não é para qualquer um, é para aqueles que se arrependem. Jesus, olha que interessante, irmão, Jesus é da linhagem de Davi, o rei cuja cidade é Sião,
cumprimento das promessas que são feitas à casa de Davi, lá em 2 Samuel 7. Então, há uma promessa no Velho Testamento que viria o Redentor de Sião. Jesus está apontando para Cristo. Mateus capítulo 1, verso 1, Jesus é chamado de quê? De filho de Davi. Romanos capítulo 11, verso 26 e 27, assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele afastará de Jacó as suas impiedades. Jesus. Meus irmãos, olha como a Bíblia é extraordinária. Efésios, no capítulo 1, versículo 7, diz, nele quem? Jesus, nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E além de fazer isso tudo, ele estabelece a justiça de Deus na terra. Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos prisioneiros e recuperação de vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Dito isso, meu irmão, nós precisamos recomeçar, porque algumas características que nós vimos aqui do povo de Israel, de Jerusalém, que roubou deles o brilho de Deus, às vezes fazem parte da nossa vida também. Às vezes nós nos deparamos com elas nas esquinas da vida, nos tropeços da caminhada, nas escolhas erradas, nas situações inóspitas que nós enfrentamos. E vale então, meus irmãos, entender por que Jesus então nos convida ao recomeço. Primeiro, porque Ele nos levanta. Ele não deseja nos ver prostrados. Você não pode terminar o ano 2024 no chão. Jesus quer te colocar de pé. Jesus quer usar você para a glória dele. Por isso o texto que nós lemos do capítulo 60, versículo 1, depois de todo esse enredo do contexto do capítulo 59, o capítulo 60 começa dizendo, levanta. Em outras versões diz, dispõe-te. Levanta. Levantar-se, erguer-se, permanecer de pé. Você já viu gente que está de pé e está prostrado, de pé, prostrado, o tempo todo? O tempo todo. Gente emocionalmente instável. Gente que não tem firmeza das suas emoções, do contexto da sua vida, o tempo todo está fazendo esse movimento, o tempo todo. Isso faz parte da nossa natureza, da nossa humanidade, mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer de pé. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Muitas pessoas precisam recomeçar, meus irmãos, porque a ilusão esgota. E tem gente que se acostumou a viver de ilusão, de problema em problema, nunca senta para resolver o problema. Parece que tem prazer em alimentar o mal, em alimentar as dores. Tem prazer em estar numa posição de constante fragilidade, ou pseudo-fragilidade. Nós precisamos, meus irmãos, estar em pé diante do Senhor, e quem pode fazer isso por nós é Jesus. Muitas pessoas estão cansadas de andar em círculos na vida. As ilusões fazem isso. O povo de Israel, povo hebreu, poderia, em alguns dias, alguns dizem semanas, chegar à terra prometida ao saírem do Egito, mas por conta do coração deles, eles ficaram 40 anos no deserto rodando em círculos. 40 anos no deserto. Se você olhar para o mapa, você vai ver um lugar que não era muito grande.
Ficaram 40 anos no mesmo lugar, rodando em círculos. E eu imagino alguém dizendo, nós já passamos por aqui, hein? Rodaram por Cádiz Barneia várias vezes. Por causa das ilusões. E Deuteronômio capítulo 2, versículo 8 ou 8:2 diz o seguinte, que Deus conduziu o povo por 40 anos no deserto, só para ver o que tinha no coração deles. O problema está no nosso coração, gente. O problema nunca esteve em Deus. O problema está em nós. Porque às vezes nós cansamos, mas o que cansa, guarda isso, o que cansa não é Deus. O que cansa não é a igreja. O que cansa são as ilusões. E diz a Bíblia, meus irmãos, que as ilusões fazem com que as pessoas acumulem pesos indevidos. E isso cansa, isso faz com que se prostrem. Mas Mateus 11, 28, Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos coloca de pé. Isaías, meus irmãos, no capítulo 40, afirma que ele dá força ao cansado, que ele renova o vigor de quem está, meus irmãos, sem força. Ele multiplica as forças daquele que está sem vigor. Olha que interessante, Deus dá força ao cansado e multiplica as forças de quem está além de cansado. Talvez você chegou aqui, até aqui, cansado, e eu estou achando até legal, porque esse ano é um ano atípico na minha vida, tá? Porque normalmente nesse período eu estou esgotado. Normalmente, quando vai chegando esse período, eu estou completamente esgotado. Esse ano não. Eu estou como se eu estivesse começando o ano, como se eu estivesse em janeiro. Vamos começar tudo de novo, eu estou pronto. Deus está fazendo algum negócio esquisito na minha vida. E eu estou dando glória a Deus, meus irmãos. Porque Deus me colocou de pé, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se eu aprendi a vencer as ilusões durante esse ano, e venci muitas delas. Alguma coisa aconteceu que eu fiz mais certo do que eu fiz nos outros anos. Que roubavam a minha energia, roubavam a minha força, esgotavam a minha alma. Talvez você chegou até aqui e de alguma forma o Senhor está dizendo, não é tempo de ilusão, é tempo de sinceridade diante de Deus. Outra questão que me chamou a atenção, irmãos, no texto, de maneira muito preciosa, é que Jesus nos chama, nos convida ao recomeço, porque Ele é o único que pode renovar a essência da nossa vida. Você já ouviu alguém falando, fulano está assim, do jeito que está, porque ele está no primeiro amor. Em outras palavras, ele está dizendo, logo, logo passa. Isso é uma vergonha. Porque nós nos acostumamos com isso, irmãos. E nós nos acostumamos a achar que passar o primeiro amor é negócio normal. A achar que viver dentro da igreja desmotivado é normal. A achar que viver no reino de Deus como se nós estivéssemos na esquina, num pagode ou fazendo qualquer outra coisa é normal. Meu irmão, aqui a glória de Deus nos assiste. Ele nos coloca de pé quando nós estamos cansados. Ele nos enche de vigor quando nós não temos mais ânimo. Ele diz a Ezequiel, no capítulo 2, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Deus não deixa ninguém prostrado no caminho da vida. Ele sempre nos levanta. Mas nós nos acostumamos com isso por causa das ilusões. E aí nós vamos criando ilusões gospel. E vamos achando que isso é evangelho. Vamos achando que isso é reino de Deus. E vamos achando, não, tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Irmão, tem muita gente precisando de salvação. E nós estamos perdendo tempo com as ilusões da nossa vida. Nós precisamos entender qual é a essência de Deus na nossa vida. O texto do capítulo 60, levanta e resplandece. Essa é a essência do povo de Deus. Aonde você está, você tem que brilhar.
Aonde a igreja está? Quando eu olho, meu irmão, para a visão do drone, pegando a igreja iluminada e tudo em volta na escuridão, eu falo isso, a igreja tem que brilhar. A minha vida tem que brilhar, a minha família tem que brilhar, mas é fato que às vezes nós não brilhamos. É fato que às vezes nós cansamos. É fato que às vezes nós machucamos. É fato, isso tudo é normal e acontece comigo também. E nós precisamos de Jesus. Precisamos do nosso Redentor, precisamos do nosso ajudador. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos dá, além de Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que nos faz, meus irmãos, caminhar quando nós não temos forças nem para respirar. Você já viveu momentos na sua vida que até para chorar você fazia força e não conseguia? Parece que as lágrimas cessaram, de tanto que você chorou. Parece que você fazia força assim e não vinha mais. Secou, de tanta dor. Mas o tempo de dor vai passar, meu irmão. O tempo de dor vai passar, porque nós temos um Redentor, aleluia! E Ele nos resgata, Ele nos ajuda, Ele tem misericórdia de nós, porque Jesus é a luz que renova a essência de Deus na nossa vida. Resplandeça! Quantas pessoas, meus irmãos, precisam voltar a brilhar, precisam voltar a refletir a luz de Deus, precisam voltar a resplandecer a glória de Deus. Aquilo que está em desolação é iluminado pela presença de Deus. Meus irmãos, quando nós perdemos a essência de Deus em nossa vida, nós estamos de alguma forma desconectados com a sua presença e com o seu propósito. Quando a gente deixa de iluminar, coração feriu. E a gente não consegue mais, meus irmãos, entender qual é o nosso lugar. Parece que estamos desconectados do propósito. Quando a essência de Deus é perdida, nós ficamos espiritualmente secos, distantes, desconectados. Nos afastamos de Deus, perdemos a paz, perdemos a alegria que o Senhor nos oferece e começamos, meus irmãos, a ver tudo isso ser substituído pela ansiedade, pelo medo, pela frustração. Nós não podemos aceitar isso, irmãos. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós não podemos ver os nossos jovens se perdendo e achar que é normal, nós temos que lutar por eles. Nós não podemos ver o casamento se esvaindo e achar que isso é normal. Não é normal, nós temos que lutar por ele. Precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, da luz de Deus brilhando no nosso coração. Porque quando repetidamente ignoramos ou rejeitamos a essência de Deus, o nosso coração endurece. E o nosso coração se torna insensível, meu irmão. E um dos grandes perigos da vida cristã é quando há insensibilidade no coração. É quando o nosso coração adoece. Tem um termo grego para coração doente que é esclerocardia. O coração se tornou pedra. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Resplandeça a luz de Deus. Por que resplandecer a luz de Deus? Porque Mateus capítulo 5, verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Efésios capítulo 5 diz que nós devemos andar como filhos da luz. E 1 Pedro 2,9 diz que nós anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para as suas maravilhosas trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, Jesus nos chama a recomeçar, porque Ele pode renovar a essência da nossa vida. Se você precisa de renovo, hoje é o dia que você vai sair daqui diferente. E em último lugar, meus irmãos, Jesus nos chama ao recomeço, porque Ele é o único que nos conhece de verdade. Vocês estão olhando para mim, vocês veem um blazer, uma camisa, uma roupa.
Vocês podem até ver quando as minhas emoções afloram, como semana passada, fiquei emocionado aqui no meu sermão. Vocês vão perceber por alguma manifestação física. Mas vocês não conhecem o meu coração. Eu estou olhando para vocês e eu conheço muitas pessoas aqui de mais perto, outras não. Conheço comportamentos, mas não conheço o coração de vocês. Mas Jesus conhece. E Ele pode nos ajudar. Ele estende a mão porque Ele nos ama. E diz a Bíblia, meus irmãos, no verso 2, que a luz levanta, resplandece, porque a luz vem nascendo sobre ti, mas as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre você resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre você. Então há um dualismo aí. Existe glória de Deus que é vista sobre pessoas, e existe trevas que são vistas sobre a terra. Por isso que nem todo mundo vai ser alvo dessa redenção de Deus, porque existem pessoas que vão preferir as trevas. E, meus irmãos, o Senhor Jesus sabe quando nós achamos que somos livres, mas de fato somos escravos do pecado, escravos da maledicência, escravos, meus irmãos, de tantas coisas que vocês conhecem bem e eu também conheço. Sondar o coração é o primeiro passo para se entender a verdadeira essência de quem nós somos. Sondar o coração, meu irmão, é revelar quem nós somos. O mundo está um caos, as trevas cobrem a terra. Mas Deus conhece cada um de nós nesse mundo. Deus sabe. Eles reconheceram o estado deles, que era, meus irmãos, muitas vezes devido pelas escolhas que eles fizeram. Eles reconheceram o estado deles, que era devido pelo afastamento de Deus, pela falta de justiça. Eles, meus irmãos, esperavam pela luz, mas diz a Bíblia que eles só viam trevas. Eles reconheceram que estavam cegos, cegos espiritualmente, reconheceram as suas iniquidades, os seus pecados, reconheceram a falta de justiça, foram honestos diante de Deus, e essa honestidade diante de Deus faz com que Deus intervenha. Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, diz: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, examino as intenções e dou a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com o fruto das suas ações. Deus não só esquadrinha o coração, como Ele examina as intenções do nosso coração. Por isso, meus irmãos, Ele nos convida ao recomeço, porque Ele nos conhece. É tempo de nós sermos sinceros diante do Senhor, meus irmãos, amém? É tempo, meus irmãos, de nós aproveitarmos e não deixarmos para o ano que vem aquilo que a gente pode começar hoje. Não deixa para o ano que vem, não. Começa hoje. Porque sem confissão honesta, só resta ilusão. Sem confissão honesta, meus irmãos, nós vamos permanecer na ilusão. E Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Paulo não fala isso com a igreja no momento da ceia do Senhor, lá em Coríntios, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O exame sincero faz parte da vida cristã. E isso é muito bom, irmãos. Encosta a porta um instantinho, fala que eu já vou. Um minutinho só. E isso é muito bom, meus irmãos, porque nós vamos acertando as nossas rotas. Quantas vezes? Essa semana eu estava falando com a Janine, que eu estava assustado. Eu falei: Janine, eu estou assustado porque normalmente esse período do ano eu estou acabado.
Estou cansadíssimo. E esse ano, meu irmão, estou pronto para jogar uma bola amanhã. Estou novo. Centroavante. A turma não me chama mais não, porque eu faço gol de bicicleta. Fazia, né? Fazia. Mas eu estou assustado, porque isso para mim não é normal. Mas eu estou avaliando por que isso está acontecendo. E eu estou chegando a algumas conclusões. Foram decisões corretas que eu tomei, que roubavam a minha paz, que sugavam a minha paz, que eu resisti, que eu corrigi, que eu mudei o jeito de ser. Quem sabe, meus irmãos, existam questões que um exame sincero vão também trazer sobre você essa sensação de que esse esgotamento não é normal. Apesar de ser normal você viver esgotado, você se esgotar, você trabalha muito, eu também. Eu não estou dizendo isso, que não é normal você esgotar, não. O esgotamento faz parte da nossa vida, nós cansamos. Estou falando de uma questão pontual da minha vida nesse tempo. Pode ser que ano que vem eu esteja esgotado, Deus queira que não. Mas esse ano não. E eu estou chegando a conclusões, porque eu estou examinando não a vida do outro. E tem gente que é mestre em examinar a vida dos outros. Rio Bonito tem muito disso, irmãos. Isso é feio. Nós temos que examinar a nossa vida, o nosso pecado, os nossos erros e pedir a Deus que nos ajude. E quando eu olho para o texto bíblico, nós precisamos orar como Davi. No Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E me guia pelo caminho eterno. Vê se há em mim. Meus irmãos, meu desejo é que nós reconheçamos todos que com Cristo é possível recomeçar. Porque Ele acaba com a prostração da nossa vida, Ele renova a essência da nossa vida, e Ele intervém quando nós reconhecemos que precisamos de luz. E eu encerro citando Platão mais uma vez. Ele diz que nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. Mas a real tragédia da vida não é uma criança ter medo do escuro, é os homens terem medo da luz. Levanta, resplandece, porque a sua luz chegou e a glória do Senhor raia sobre você. Que Deus nos abençoe.